Bom, muitos petistas celebraram aí o bom momento da economia brasileira, né? Principalmente vis-à-vis o resto do mundo. Eu acredito que seja muito cedo para cantar vitória. E eu, há um tempo atrás, cheguei a gravar um vídeo falando que tinha muito de artificialidade nos estímulos, né, ao consumo através de crédito, principalmente crédito público, né? Os bancos estatais expandiram o crédito de forma assustadora, eu falarei um pouquinho mais disso à frente, e eu mesmo comentei que era muito cedo para celebrar. Como a economia continuou firme e o prazo de alguns meses é muito curto para analisar seriamente a situação econômica de um país, vários petralhas já vieram então falar que eu estava errado, né, e que pagaria pela língua porque a economia do Brasil vai muito bem, obrigado, graças ao Lula, né, e suas medidas. Pois bem, está chegando cada vez mais perto da hora da verdade. E já tem gente acordando para isso, né? Mary O'Grady, que é a analista lá que escreve para o Wall Street Journal, já chamou a atenção para os pilares de areia da situação econômica brasileira hoje em dia. Recentemente, agora, o Financial Times veio também com um editorial falando da fanfarronice, né? Das pessoas que estão celebrando muito cedo aí a prosperidade brasileira, a bola da vez, né? E mostrando que não é bem por aí, pedindo um pouco de cautela, justamente com base nos argumentos de que há muito sim de artificialidade, então, nessa situação aparentemente saudável. Qual é, então, essa artificialidade? Como eu já mencionei, crédito público, então, aprofundando um pouco mais, né? O Banco do Brasil expandiu de forma assustadora sua alavancagem, enquanto os bancos privados estavam cautelosamente expandindo crédito, claro, numa situação de crise mundial, que está longe do fim, como podemos verificar o que tem acontecido aí na Europa, na Grécia, Portugal e Espanha, a falência, né, desse modelo irresponsável de welfare state, que aí o PT, por exemplo, prega, né, inclusive foi contra a lei de responsabilidade fiscal, que está comemorando 10 anos aí de existência, graças ao governo anterior, e que o PT votou contra. Quer dizer, a Grécia ignorou também a responsabilidade fiscal e deu nisso. Explodiu suas finanças públicas, o endividamento foi para um patamar insustentável, e enquanto estava ali acoplada ao euro, pegando carona, né, na prosperidade do mundo e pagando baixa taxa de juros, colada na Alemanha, que fez muito mais o dever de casa, conseguiu sobrevida. Quando veio a realidade, veio a crise, apertou o crédito, o que aconteceu? Quem estava nadando pelado ficou exposto com a maré baixa da nova situação econômica mundial. E era o caso, então, da Grécia, aí, numa escala um pouco melhor, mas não por isso não calamitosa, de Portugal, Espanha e outros países da comunidade europeia, colocando, inclusive, em xeque a existência e a continuidade do euro, né, a sua moeda. Esses países não fizeram o dever de casa, prometeram mundos e fundos, garantiram privilégios a todos, bem ao estilo, né, que a esquerda prega e defende, através de governos socialistas, inclusive, e a conta chegou, a fatura chegou e o ajuste necessário terá que ser feito agora, e será muito doloroso, não tem? As pessoas vão para a rua, fazem protestos, já teve até morte, né, greve geral e tudo mais, só que não adianta, a realidade é inexorável, né? 2 mais 2 é igual a 4, não importa o que o governo diga, e os keynesianos digam o contrário, 2 mais 2 vai ser sempre igual a 4. Conseguiram sobrevida, conseguiram enganar um pouco, agora chegou a conta. Vão criar aí os bodes expiatórios de sempre, vão culpar os especuladores, né, na verdade os poupadores que aplicaram em títulos do governo grego e querem apenas seu dinheiro de volta, mas eles viraram inimigos, vilões, né, são especuladores, gananciosos, insensíveis, nada disso. É um governo com um modelo falido, fracassado, de excesso de privilégios, de gastos públicos, e a conta chegou, não dá mais para disfarçar. Pois bem, voltando à situação brasileira. BNDES também, outra grande alavanca do crédito, expandiu aí de 30 e poucos bilhões de desembolso anual na época que o governo Lula assumiu para 140 bilhões atualmente de desembolso anual. Só um parênteses, é ridículo como a imprensa ainda aceita o discurso oficial de que são medidas anticíclicas. Ora, cara pálida, medida anticíclica, o nome já diz, é anti o ciclo. Quando o ciclo era de baixa, vá lá. Você pode questionar, mas tem algum mérito você argumentar que são medidas anticíclicas, pelo menos. Agora, quando falam já em crescimento de 6, 7% para a economia brasileira esse ano,
Quer dizer, que anticíclico é esse que vai continuando a expandir crédito público? Não é nada medida anticíclica, é inchaço da máquina estatal através de funcionalismo, de bolsa esmolão, né, que só aumenta, não tem porta de saída alguma, só faz aumentar e celebra isso, né, vai celebrando cada vez mais famílias entrando no rol de dependência eterna do governo, da esmola estatal, né? E o crédito público também vai aumentando. O BNDES vai cada vez mais afunilando as empresas que recebem as poupudas verbas subsidiadas, ou seja, pagas pelo cidadão brasileiro, para beneficiar um grupo pequeno de grandes empresários e grandes empresas brasileiras que tendem a ser multinacionais. Quer dizer, o governo seleciona quem ele acha que deve ser multinacional, vai lá, financia com taxa subsidiada, com nosso dinheiro, esses grandes grupos. É curioso, né? A esquerda defendendo grandes empresários e aqui um liberal condenando isso, pedindo inclusive o fim do BNDES, a extinção desse banco público, já que o crédito não tem que ser concentrado no governo coisa alguma. Não se deve dar a arma, um instrumento na mão do governo, justamente porque ele vai ser capturado por grandes empresários. Então está aqui um liberal defendendo o fim dessa festa, dessa simbiose entre governo e grandes empresas, o que, aliás, é um modelo fascista, né? Diga-se de passagem. A esquerda gosta do fascismo no âmbito econômico. Então, voltando à situação brasileira, já há sinais claros de que o excesso foi praticado e a conta está chegando. Por exemplo, a inflação projetada aí para esse ano já está acima de 5, 5,5%. Começa a incomodar. O Banco Central já teve que começar a reverter, depois de longo período com taxa de juros inalterada, essa situação, aumentando os juros, então, e mais vai vir. Já falam em 12% até 13% de taxa Selic de juros novamente, para frear, então, essa inflação galopante. Então, resumo da ópera. O Brasil ficou bem na fotografia, basicamente porque o resto do mundo estava muito mal. E algumas situações de fora ajudaram, contribuíram. Exemplo, commodities em alta, China com uma demanda forte ainda e taxa de juros em mundo desenvolvido bem baixinha. Isso estimula um boom, eventualmente até uma bolha em países emergentes. O Brasil pegou essa carona, o presidente Lula surfou essa onda, apareceu com a maior cara de pau como o grande responsável pela situação brasileira, como a bola da vez, né, o país do futuro, o gigante finalmente acordando, né, do sono de longa data, e é tudo o contrário. O Brasil pegou uma grande onda de fora, Lula surfou com uma incrível sorte isso, o pouco mérito que teve foi não ter mexido ali nas vacas sagradas, como, por exemplo, a própria política monetária, com o Henrique Meirelles no Banco Central. E agora a conta está chegando. A crise na Europa e, eventualmente, aí uma crise na China, que já bate a porta. Os excessos na China também estão aparecendo e o Brasil, eventualmente, pagará o preço disso. Só que aí talvez não seja mais o governo Lula, pelo menos espera-se que não, né? E aí o que a esquerda vai fazer? Uma vez mais culpar o fantasma preferido, o bode expiatório de sempre, o neoliberalismo, que jamais existiu no Brasil. É isso, é triste, ficar dando murro em ponta de faca, argumentar com lógica e com teoria econômica sólida num país que ainda consegue acreditar nas falácias econômicas mais antigas e mais tolas de todas elas, que é a falácia desenvolvimentista e keynesiana aí, da linha mais tosca de adeptos de Keynes, né? Então era isso e vamos ver, a conta está chegando. Espero que não seja muito alta, sinceramente, eu não sou daqueles que acham que quanto pior, melhor, não. Mas é bom alertar, né? Vai vir a conta pesada, com juros e correção monetária, e as sementes disso foram plantadas no governo Lula, que fique claro isso. Era essa a mensagem hoje.